Fala, capitão! Hoje você vai aprender um pouco mais sobre comunicação e o quanto essa ferramenta pode ajudar você a virar o jogo do seu negócio, a engajar as pessoas, a encontrar melhores ideias. A comunicação é uma das ferramentas mais importantes do líder de sucesso. E é muito importante dizer para você o seguinte, que quanto mais você se conhece, melhor você se comunica. Porque aquilo que tem aqui dentro da sua cabeça, suas crenças, seus pensamentos, seu juízo de valor, suas convicções, são expressas no mundo em forma de palavras. Então a sua organização mental e tudo que você tem dentro da sua mente, como eu acabei de falar, transmitem a sua comunicação. Agora, é importante dizer que comunicação não é só o que a gente fala. Comunicação é também escutar. E a fala é uma parte, é a menor parte da comunicação. O que hoje pra gente traz um desafio muito grande, porque as pessoas prestam muita atenção no nosso comportamento, ou seja, o nosso corpo passa uma informação, é o que a gente chama de linguagem corporal, muito importante daquilo que a gente quer comunicar para o mundo. Isso é um desafio maior quando você usa as mídias sociais ou quando você usa uma ferramenta digital para fazer reunião com a sua equipe. Então você tem que ficar atento com isso. Hoje eu não vou me apegar a isso, eu vou falar da comunicação como um todo, sobre a relação que você estabelece com a sua equipe e como você pode começar a melhorar a sua comunicação para poder conseguir, para que as pessoas venham junto com você. Né? Para que você consiga engajar as pessoas. E isso não serve só para colaborador, não. O bom comunicador consegue também melhores resultados com os seus clientes. É isso mesmo. A comunicação vai beneficiar você tanto na sua relação com seus colaboradores quanto com seus clientes. E muito bom que ela também vai beneficiar você nas suas relações pessoais. Se você tem uma esposa, ou um marido, ou namorado, com seus filhos, não importa. Em tudo você usa a comunicação. Tanto na comunicação falada, quanto na interação das pessoas. Então, o que é importante quando eu falo que quanto mais eu me conheço, melhor eu me comunico? Por quê? Muitas vezes, aquilo que você tem em excesso se torna um problema para você. Jung, um psicólogo muito famoso, como é que fala? Foi treinado por Freud da psicanálise, diz o seguinte, que nós não temos defeitos, nós temos qualidades que nós usamos em excesso. E isso, quando eu uso em excesso a minha qualidade, ela se torna um problema para mim, tá? Então você precisa se conhecer para saber o que você está usando em excesso ou o que você não está usando. Eu gosto de falar no mundo corporativo e na vida pessoal também, eu não separo isso porque nós somos seres integrais, de uma comunicação que seja honesta e respeitosa. Honesta, eu digo o que eu penso, respeitosa e cuido da forma. Agora, presta atenção, eu digo o que eu penso. Não significa que a minha verdade é a única verdade que existe no mundo. Então tem um jeito para você usar isso e é o que eu ensino para os meus clientes, para os líderes nas empresas que eu trabalho e para os meus mentorados. Qual é o objetivo da comunicação? Por que você precisa se comunicar melhor? Em primeiro lugar, para você resolver conflitos. Uma boa comunicação dissolve conflitos. Isso é outro treinamento. Depois eu também vou falar sobre isso. Eu ensino quando que eu devo entrar num conflito, quais as diferenças de conflito e como eu resolvo conflitos em prol do negócio. Mas isso fica para um outro dia. Se você se interessar, escreve aqui para mim nos comentários que eu vou colocar no meu planejamento isso. Segundo objetivo da comunicação, tomar boas decisões, tomada de decisão. E o terceiro objetivo da comunicação, influenciar pessoas. Tem outros? Tem outros. Hoje eu vou me focar nesses três pelo nosso tempo aqui.
Mas se você quiser saber mais sobre isso, de novo, tu escreve aqui. Aliás, ó, tudo que você quiser saber mais sobre negócio, liderança, estratégia, jeito de ser, que tá no meu espectro de conhecimento, me fala que eu vou ter o maior prazer em compartilhar com você, porque esse é o meu propósito, ajudar os donos de negócio a se desenvolverem e a construírem empresas prósperas, onde ganha você, ganha os seus funcionários, ganha os clientes, ganha a sociedade e empresas melhores constroem um país melhor, porque as empresas brasileiras são 90% das empresas no mercado e a gente se desenvolve, as pessoas se desenvolvem mais no mundo do trabalho, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo e é onde a gente precisa aprender competências para poder manter a nossa carreira e se desenvolver. Então essas coisas para mim se juntam, elas não estão separadas, legal? Então vamos lá, características da pessoa que é honesta e respeitosa na comunicação. Lembrando, honesto, eu falo o que eu penso. Como eu interpreto o mundo, considerando que a minha verdade não é a única verdade. Respeitoso, eu cuido da forma, eu falo com educação. Eu sempre digo para os meus mentorados e os líderes, os donos de negócio que eu trabalho, seja firme com os fatos e doce com as palavras. Firme com os fatos. Fez alguma coisa, o funcionário, que você não gostou, de uma forma que não está alinhada aos valores da sua organização, seja firme, seja muito firme, mas seja gentil com as palavras. E fazendo um parênteses aqui, eu gosto muito de ensinar sobre comunicação honesta e respeitosa, porque ela mudou a minha vida enquanto líder. Foi uma das competências que eu aprendi quando eu me tornei coordenadora. Eu tinha 25 anos, trabalhava no Banco Real. Foi uma das coisas, das competências que eu precisei aprender para minha carreira poder se desenvolver. E eu vou dizer uma coisa para você, eu fui considerada sempre, depois disso, uma líder que fez a diferença. Eu fui considerada uma líder que desenvolvia pessoas. Eu recebo até hoje mensagem de pessoas que trabalharam comigo e falam da minha liderança. E por conta disso, de eu modificar o meu jeito de pensar, alinhar isso ao meu jeito de fazer, eu consegui construir equipes de alto desempenho. E com equipes de alto desempenho, eu consegui resultados muito expressivos, enquanto eu era funcionária e consigo hoje com as minhas equipes na minha empresa, tá? Então, eu falo isso porque fez a diferença na minha vida, porque a Carla, de alguns anos atrás, era um trator, eu achava que o meu jeito de fazer era o único jeito certo, e quando eu ia corrigir alguma coisa que alguém da minha equipe tinha feito, eu era muito firme com as pessoas e não com os fatos. E isso espantava as pessoas. E foi a partir de um feedback que eu recebi de uma funcionária minha que eu decidi virar a chave e seguir um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Por isso que eu falo que tudo começa com você e quanto mais você se conhece, melhor você se comunica. E a partir do meu autoconhecimento, quando eu fui investigar isso, eu descobri inclusive que eu tenho déficit de atenção com hiperatividade e isso acabava atrapalhando muito e gerando o impacto que eu gerava nas pessoas. Então eu tive que me reorganizar, me reinventar, aprender várias competências e aí sim eu consegui ter uma carreira de muito sucesso e desenvolver pessoas e isso foi uma relação ganha-ganha que é o que eu acredito. Mas voltando aqui para nossa aula, qual é a característica então do honesto e respeitoso? A assertividade é como nós expressamos as nossas ideias, ou seja, tudo que tem aqui dentro da nossa cachola. Nossos sentimentos, emoções e opiniões, sem manipular ou usar qualquer tipo de coerção ou violência verbal. Tem uma diferença enorme quando eu expresso as minhas ideias, ou quando eu estou querendo fazer algum tipo de coerção. Algum tipo de coerção é quando, primeiro, eu tenho a arrogância de achar que só o meu jeito de pensar é o jeito certo.
que só o meu jeito de fazer as coisas é o jeito certo. Então eu fico insistindo, usando um monte de artimanhas para poder coagir a minha equipe a fazer aquilo que eu quero. Isso é completamente diferente de uma comunicação honesta e respeitosa. Inclusive, eu falo disso na aula de engajamento que tem aqui no feed. Dá uma olhada sobre isso, que eu falo bastante sobre isso, tá? De como você engajar as pessoas e que comunicação também ajuda. Se assistir essas duas aulas vai te ajudar bastante. Então vamos lá, característica do honesto e respeitoso na comunicação. Ele mantém o respeito por si mesmo e respeito ao próximo. Ele se comunica com tranquilidade e eficácia no sentido construtivo, de forma apropriada a cada momento ou a cada situação. Construtivo porque não dá para você entrar numa conversa, num diálogo, pensando em ganhar. Porque se um ganha, o outro tem que perder. E isso não é construtivo para o negócio, não é construtivo para as relações e não é construtivo para você. Esse mecanismo, né, de ganhadores e perdedores, ele é muito limitante. Eu gosto muito de trabalhar com o conceito ganha-ganha, onde ganha todo mundo, porque ele é muito mais poderoso, tá? Considero o direito do outro, como eu falei, as minhas ideias não são a única, pode ter um jeito melhor ou um jeito diferente de fazer as coisas. O meu marido sempre me falou, existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. O que a gente não pode abrir mão? Dos nossos valores. Porque se você abrir mão dos seus valores, você um dia vai sentir o peso da conta que vai chegar. Fica alinhado com os seus valores e vai em frente, tá? Considera que pode existir outras alternativas. Na aula de engajamento, eu falo também do jeito de pensar que é o campeão, que faz a diferença para os donos de negócio que entregam resultado. Tem a ver com pensar de forma protagonista e aberto. E essas coisas, olha como elas vão se juntando, né? Então a comunicação do honesto e respeitoso também tem a ver com abertura. Por quê? Lembra que eu falei que eu me comunico de acordo com o que eu tenho dentro de mim? Então, se eu considerar que o jeito que eu penso é o único jeito para entregar resultados, eu não vou estar aberto para escutar boas ideias. Eu não vou estar aberto para ouvir opiniões diferentes que possam agregar. Muito pelo contrário, vai estar fechado. E geralmente uma pessoa que é vítima e que se comunica de forma passiva, ela se comporta, você pode ver a linguagem corporal dela, geralmente é para baixo. A pessoa corajosa, a pessoa aberta, ela tá sempre aqui, ó, com os ombros. Lembra que a linguagem corporal fala muito? Então, presta atenção na linguagem corporal das pessoas. E como eu falei que o excesso de uma virtude pode gerar um problema, eu quero que você pegue papel e caneta e escreva num quadro quais são as suas maiores forças, quais são as suas qualidades. Escreve pelo menos 3 para você poder se entender. Isso aqui é um pequeno exercício de autoconhecimento. E aí você vai olhar e dizer quais as forças que você usa em excesso. Eu vou pegar o exemplo que eu te contei agora de como eu me comunicava, Carla. Eu sou uma pessoa que tenho habilidade, o dom, o talento da comunicação. Só que quando eu não tinha consciência de mim mesma, de como eu fazia as coisas, do impacto que eu gerava nas pessoas, porque eu tinha baixo autoconhecimento, eu, no excesso, o que é o excesso? Quando que a gente vai pro excesso? Na pressão, principalmente. No excesso, eu gritava, eu falava rápido demais, as pessoas não me entendiam, e eu escrevia rápido demais e escrevia errado porque eu comia a palavra, e às vezes as pessoas não entendiam o que eu estava dizendo. Então eu tive que corrigir isso e adotar estratégias para poder melhorar a mim mesma enquanto comunicadora. Isso é um exemplo. Você vai ter as suas características aqui, com as suas forças, e vai descobrir quais dessas forças você está usando em excesso
Quando que você usa força em excesso? Lembrando, na hora da pressão, na hora que o pau tá comendo, na hora da dificuldade, na hora da pressa, na hora que falta grana no caixa, na hora que os teus resultados estão comprometidos, você fica com o seu botão de pânico no cérebro acionado e você vai pro excesso, tá? Então, mais um pouco aqui de informação para você. Agora, informação ela é importante, conhecimento é fundamental, mas é importante você praticar para você poder se tornar um bom comunicador. Lembre-se que quem fala também quer ser ouvido. Significa, capitão, que a sua equipe, quando ela está falando com você, ela espera, no mínimo, que você escute genuinamente. Quando que você escuta genuinamente, demonstra. Quando você demonstra atenção, quando faz pergunta de curioso, me conta mais sobre isso, o que você viu nessa situação, mas para isso você precisa ter tempo e controlar a sua ansiedade. E tempo você consegue tendo uma vida organizada e planejando. Outro conhecimento para outro dia. Planejamento é fundamental. Quem escuta tem que dar atenção. Em conversa assertiva, os dois precisam falar e expor os seus pontos de vista. De novo, vale na vida profissional e vale na vida pessoal tudo isso que eu tô trazendo para você. Eu tenho um casamento de 16 anos maravilhosos. Eu e meu marido, a gente se dá muito, mas é muito bem. As pessoas duvidam, ficam até em dúvida quando a gente diz que a gente não briga, mas quem convive com a gente sabe que a gente não briga. E uma das coisas que nós temos na nossa relação é uma comunicação honesta e respeitosa. E assim a gente vai se ajustando ao longo dos anos e a gente vive uma vida maravilhosa. Então quem fala e quem escuta fala em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, para quê? Para alinhar o que vamos fazer daqui para frente. Então você usa a informação do passado para alinhar. Então, por exemplo, você chegou atrasada na semana passada 2 vezes. O que aconteceu no passado e vamos fazer diferente daqui para frente. Então, presente. O que você pode fazer de diferente para você não se atrasar mais? E futuro. Como é que você vai adotar isso na sua vida para ser uma prática, ou seja, para você chegar sempre no horário, tá? Então você só pode deve usar o passado como fato para tangibilizar o que você está querendo dizer, não para jogar na mesa, na cara do outro, qualquer tipo de culpa ou para ficar diminuindo a outra pessoa. Quando eu estou falando, eu vou sempre falar em primeira pessoa e com humildade. Um dos problemas da comunicação é quando você começa a falar do outro e não fala de você. É diferente de você ficar só falando do outro e julgando. É diferente quando você fala de você. Eu sinto isso, eu penso isso. Quando você faz tal coisa, você dispara em mim certos sentimentos. Por exemplo, um cliente meu usou outro dia para a equipe dele. Quando vocês não me entregam no prazo, isso me gera ansiedade. Olha que coisa bonita isso, que humilde. Ele fez um diálogo de correção com a equipe, falando a partir dele, em vez de ficar criticando e julgando as pessoas da equipe dele por entregar fora do prazo, ele falou que isso causa nele e ele fez um novo acordo, um novo contrato. Eu tô te falando isso porque eu mentorei ele, ensinei as técnicas para ele, assisti a reunião que ele fez com a equipe para poder depois dar feedback para ele e ele deu um show de humildade e de aprendizado, uma pessoa que está abrindo o seu jeito de pensar para se tornar um protagonista e aberto para o novo. E aqui só uma coisa que eu tinha esquecido de falar: as confusões acontecem sempre na comunicação quando eu estou julgando o outro, quando eu acho que o meu jeito é só o jeito certo. Já falei disso, mas é muito importante, por isso eu reforço: não julgue. Trabalhe com fatos, trabalhe com dados e fale do seu sentimento e do impacto que as pessoas causam no negócio ou nas pessoas, nas equipes, quando elas agem de determinada forma ou de outra forma. Muitas vezes as conversas não dão certo porque a gente vai com muita certeza, é o que eu acabei de falar, achando que as minhas ideias são as únicas ideias certas, que o meu jeito de pensar é o único jeito de pensar o negócio. Então, hoje é isso.
tem um assunto vasto para falar sobre comunicação. Já estourei aqui o tempo que eu tinha planejado, mas eu amo demais isso e eu quero muito ajudar você a se tornar um grande capitão e fazer a diferença no seu negócio. Então, se você acredita em negócios ganha-ganha, se você acredita que empresas são feitas por pessoas, conta comigo, porque nós vamos junto virar o jogo do seu negócio, porque eu, Carla Vaz, vou ajudar você a se tornar o melhor do seu mercado. Um beijo carinhoso e até a próxima!